Boa noite. Boa e santa noite a todos vocês. Como o irmão disse, meu nome é Wellington e eu sou da paróquia São Sebastião, do Padre Ailton, lá no Jardim Mitsutani. E eu quero louvar a Deus e perguntar para você: você está feliz no dia de hoje? Sim! Sim? Sim! Amém, amado. Porque São Joaquim e Santa Ana revela a beata Ana Catarina Emérita que a cada momento de oração que eles viviam, eles que passaram por tribulações, eles que foram chamados de amaldiçoados, porque Ana passou um grande período da sua vida estéril, mas eles iam viver um momento de oração. E quando eles voltavam desse momento de oração, eles voltavam como uma criança, totalmente transfigurados, cheios de alegria, repletos de alegria. Então, quando o Espírito Santo está conosco, quando o Espírito Santo vem sobre nós, porque de fato nós somos templo do Espírito Santo, e quando ele vem, e quando ele habita, e quando ele faz aquela reviravolta, quando ele preenche o nosso coração e faz arder, e faz abrasar, nós nos tornamos homens e mulheres cheios da alegria de Deus. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, eu convido vocês hoje a dar a mão ao glorioso patrono da igreja, São José, e a outra mão eu peço que você estenda a bem-aventurada Virgem Maria, porque no dia de hoje nós só vamos caminhar assim, ou melhor, a partir do dia de hoje nós só vamos caminhar assim, com uma mão dada ao glorioso patrono São José e com a outra mão dada à Santíssima Virgem Maria. Por quê? Porque assim o Senhor confiou, porque assim o Senhor colocou no coração da sua igreja, para que o patrono São José, aquele escolhido pelo Senhor para cuidar dos seus dois maiores tesouros, sabe quais são? A bem-aventurada sempre Virgem Maria e o seu próprio Filho foram confiados à proteção, à guarda do nosso glorioso patrono São José. E imagine só, quando São José ele tomou o menino Jesus, ele tomou a Santíssima Virgem e ele foi pelo caminho do Egito. Isso a gente contempla muito nos mistérios do Santo Rosário. E quando ele chegou lá, os ídolos que lá haviam caíam por terra, amado. Toda aquela idolatria, toda aquela maldição, todos aqueles cultos a deuses pagãos, tudo isso caía por terra. Sabe por quê? Porque lá habitava a presença da Sagrada Família, ou seja, Jesus, Maria e São José estavam ali. E se para a sua vida você quer que caia por terra as maldições, se você quer de fato viver uma santidade em plenitude, uma autêntica santidade na vivência do Evangelho do Senhor, é necessário que você tome em uma das suas mãos São José e na outra a bem-aventurada Virgem Maria, e tenha de fato uma devoção autêntica para você alcançar essa santidade que o Senhor almeja para a sua vida. Amém? Quando o Senhor, pelo seu Espírito, me convidou a vir pregar aqui, eu já meditava no meu coração qual seria o tema dessa pregação, o que o Senhor estava soprando para nós, o que o Senhor desejava para esta comunidade, o que o Senhor desejava para estas almas. Porque no dia de hoje eu não vim pregar para você como uma pessoa, mas eu olho para você como uma alma querida por Deus, a qual o próprio Senhor já incutiu no seu coração um desejo por Ele, um amor por Ele. E você só veio até aqui hoje porque você quer esse amor de Deus. Só que é interessante porque Deus, ele se revela como o próprio amor. Então eu posso dizer que você não veio aqui hoje para receber graças, para receber unção, para receber bênção, para receber cura, para receber libertação. Nada disso você veio aqui para receber hoje. Hoje, meu irmão, toma isso para o teu coração. Você veio para receber do Senhor. Você não veio para receber das coisas do Senhor. E por isso o Espírito Santo soprava vida em santidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Só que o interessante é que enquanto eu caminhava vindo para cá, eu passei por diversos jovens, por diversas pessoas que deveriam estar aqui hoje,
Mas sabe por que elas não estão? Porque a santidade que nós vamos pregar aqui hoje é uma santidade de um tempo esquecido. É uma santidade de um tempo que parece que se foi, que ninguém almeja mais, que ninguém deseja mais. Cadê aquele desejo ardente de trazer outras almas, de vivenciar com outras almas o desejo de Deus? Aqueles que trouxeram a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, pega aí em 1 Pedro, no capítulo 1. E enquanto você vai procurando, é fato, quando eu entrei na capela, só estava eu e o Senhor, e aqui todo mundo louvando, e aqui todo mundo bendizendo o Senhor, e aqui os anjos do Senhor já habitando nessa igreja, e fazendo dessa igreja até apertada, de tanta graça, de tanta glória, porque os anjos do Senhor estavam presentes, e estão presentes. E eu me coloquei ali diante do Senhor, e eu falei: meu Deus, daqui eu já não quero mais sair, eu vou ficar aqui mesmo, te adorando, eu vou ficar aqui mesmo, Senhor, te amando, dizendo que te amo com as minhas palavras, para que quando for necessário eu sair da tua presença aqui dessa capela, eu continuar na tua presença lá fora, Senhor, e continuar com a minha atitude dizendo que te amo, dizendo que te louvo, dizendo que te quero. E essa santidade esquecida, ou essa vida em santidade, ela deve ser praticada na escola, ela deve ser praticada na faculdade, ela deve ser praticada na sua casa, ela deve ser praticada no seu serviço, ela deve ser praticada, por maior absurdo que possa parecer o que eu vou dizer, mas ela tem que ser praticada na igreja, ela tem que ser praticada aqui no grupo de oração, no momento a qual você for, até mesmo para um lazer com a sua família, até mesmo quando você se direcionar para um supermercado. Ou será que essa vida de santidade eu só quero ter aqui, quando eu estou aqui no grupo de oração, quando eu estou clamando o Espírito Santo? Ora, todos nós sabemos que o nosso corpo já é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não vem de passagem, ele não é passageiro na minha vida. O Espírito Santo, ele já habita em mim. Amém? Pegaram a palavra de Deus? Levanta ela lá em cima. Pode levantar, amado, e diz assim: oh glória a Deus, obrigado, Senhor, porque o verbo se fez carne. E agora eu vou fazer uma oração aqui, e você segurando a palavra de Deus, você que trouxe, coloca a sua mão direita sobre a palavra de Deus, feche os seus olhos. Se você não trouxe a palavra de Deus, põe a mão sobre o seu peito, acima do seu coração, e saiba que a palavra do Senhor, ela vai ser gravada como brasa ardente no seu coração. Amém? Eu vou falar e você repete comigo: Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada um que pensa em mim, Cristo na boca de cada um que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Amém. Eu vou pegar aqui também na palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 16
do 13, ao 16. Por isso, estejam de espírito pronto para agir. Sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que será trazida a vocês, quando Jesus Cristo se manifestar. Como filhos obedientes, não devem mais viver como antes, quando ainda eram ignorantes e se deixavam guiar pelas paixões. Pelo contrário, assim como é santo o Deus que os chamou, também vocês tornem-se santos em todo o comportamento, porque a Escritura diz: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Irmão, há um caminho para se chegar à santidade, para se viver a santidade. E o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 2559, ele diz o seguinte: de onde falamos nós a rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Faça dessa pregação uma reflexão. De onde fala você quando você vai orar? Será que você fecha os seus olhos, interioriza, olhando para dentro de si, e permite que seja o Espírito Santo de Deus a te ensinar a orar, a te instruir? Ele diz mais, o catecismo, ele diz que a humildade, ela é o fundamento da oração. A humildade é o fundamento da oração. E para viver essa vida em santidade, é necessário uma vida de oração, mas uma vida de oração autêntica. Para se viver a palavra de Deus, para se ler a palavra de Deus, ela só deve ser lida com o mesmo Espírito a qual ela foi inscrita. E muitas vezes, pela correria do dia a dia, de fato nós não tiramos um momento para orar. E nós, como os cristãos que somos, nós não devemos orar de qualquer jeito. Nós olhamos para a vida dos santos, São Felipe Neri, São Padre Pio, São Policarpo de Esmirna. São Policarpo, quando se colocava em oração, vou até relatar o momento do martírio dele. Soldados chegaram até a casa dele, ele se ajoelhou, sabia que ia ser preso porque o Senhor havia falado com ele em sonho. Então ele pegou e se ajoelhou e disse: por favor, esperem que eu ore pelo menos um instante antes de vocês me levarem, porque ele já era um homem de idade, já era um senhor de idade. Só que quando esse homem se colocou em oração, ele passou mais ou menos 2 horas em oração, sem que os soldados pudessem tocar nele. E muitas vezes no dia de hoje, como nós fazemos? Nós chegamos, fazemos um sinal da cruz de qualquer jeito, não traçamos o sinal da cruz, que é o momento principal, é o momento primordial. Porque quando você traça o sinal da cruz sobre o seu corpo, com piedade, com devoção, sabendo o que você está fazendo, muralhas caem por terra. É como quando a Sagrada Família chegou no Egito. Os ídolos que haviam naquele local se rompiam, desmoronavam, e as pessoas que habitavam ali ficavam boquiabertas, ficavam temerosas a Deus. Será se para a sua vida você não quer isso? Será que isso já acontece na sua vida? Ou será que está anos-luz de distância para se alcançar isso? Porque quando nós traçamos o sinal da cruz, nós dizemos em nome do Pai, Ele que é Criador de todas as coisas, Ele que te criou, Ele que te fez, Ele que incutiu no seu coração um desejo por Ele.
E aí nós continuamos, em nome do Filho. Quem é o Filho? É o Redentor, é o Salvador, é aquele que pagou um alto preço por você. Ele pagou um alto preço por você, pela sua salvação. E o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Senão a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando você traça o sinal da cruz, irmão, você já está professando a sua fé ali. Você já está indo contra toda idolatria, contra toda ideologia mundana. Você já está indo contra toda forma de devoção fraca, eu posso dizer assim, frívola. Porque o Espírito Santo, ele habita em você. Você é templo dele. Você é amado de Deus por isso. Você é querido de Deus por isso. Você já pensa comigo. Se você não pensou, pensa agora comigo. Lá no Antigo Testamento, os homens de Deus, os profetas, eles recebiam da palavra de Deus, eles recebiam inspiração de Deus. Mas chegou no nosso tempo, a sua vida, ela é uma continuidade de Atos dos Apóstolos. Não parou ali, Atos dos Apóstolos não acabou ali. Por quê? Porque os apóstolos continuam propagando o Evangelho do Senhor. Porque é uma sucessão apostólica, é a riqueza da nossa igreja. Ela tem essa sucessão. Então o Evangelho, ele não para, ele não acaba, ele continua. Porque o Senhor Jesus continua renovando a boa nova dele em cima da própria boa nova dele, ou seja, em cima do próprio Evangelho. E aí é que entra a maravilha de viver esta vida em santidade, de se preparar para essa santidade, porque não é de qualquer jeito. Muitas pessoas pensam que hoje dentro da nossa igreja é de qualquer jeito, de que pode vir batizar o seu filho de qualquer jeito, de que pode entrar dentro do sacramento de qualquer jeito, o sacramento do matrimônio, o sacramento da confissão. E não é assim. A nossa igreja ela não é bagunçada. Quando eu olhava esses jovens a qual eu passei na rua, eu pensava, Senhor, esses jovens não deveriam estar aqui à toa. Eles deveriam estar ali se deliciando das maravilhas que a tua igreja concede, Senhor. Quer um exemplo? Você é cristão, irmão? Sim ou não? Sim. Muito bem. Quem é pai, levanta a mão. E quem é mãe, levanta a mão. Amém, temos bastante. Talvez você conheça pessoas nessa situação. Talvez não. Talvez você tentou agir assim. Talvez não. Mas nós sabemos que para batizar a criança dentro da igreja católica é necessário o quê? É necessário que os pais ou os padrinhos sejam casados na igreja, ou seja, vivam o sacramento. Só que muitas pessoas tentam dar aquele jeitinho e conversa com o padre, fala, padre, não tem como, porque não, fulano lá é casado, os padrinhos são casados. E aí inventa uma desculpa, inventa uma mentira. Aí o jovem que vai para o sacramento do matrimônio, ele acaba fazendo o curso de noivos só porque tem essa obrigação, porque se não fizer, não tem um certificado, quando na verdade não deveria nem ir pelo certificado, não deveria nem se ter um certificado, já deveria ter essa consciência cristã. Quem aqui é casado na igreja? Desculpe a pergunta vai levantar a mão. Amém. Quando nós chegamos, eu também sou, para a glória de Deus, quando nós chegamos diante do altar do Senhor, chegamos ali, eu e a minha noiva na época, já estamos nos casando há quase 8 anos, porque não é assim, eu estou casado há 8 anos, eu me caso com ela todos os dias, e assim é com o Senhor. Não se diz que a conversão ela é diária no sentido de fidelidade. O sacramento do matrimônio é a mesma coisa. Então nós vamos nos casando já há quase 8 anos.
E aí o que acontece? O sacerdote ele diz assim: vocês estão dispostos a receber os filhos que o Senhor nos enviar? Mais ou menos essa a pergunta. E aí você naquele momento diz sim. E aí depois o sacerdote também faz a pergunta mais ou menos assim, sobre educar os filhos na fé católica. E o que você diz? Sim. Diz o quê? Sim. É isso mesmo? Foi isso que você disse? Se foi isso que nós falamos lá, por que os nossos filhos muitas vezes não estão aqui? Por quê? É lógico que a gente vai educar, a gente vai direcionar, mas vai chegar uma época na vida dele a qual ele vai decidir para onde ele quer ir. Mas você deu a base. E se você deu a base para o seu filho, o que vai acontecer? Ele pode se desviar, mas quando chegar lá na frente, ele quebrando a cara ou não, o desejo que você incutiu no coração dele, a qual o Senhor já tinha incutido no coração dele, quando formava a alma dele, vai florescer e ele vai voltar. E por mais que eu ou você que somos pais já tivemos falecido, ele vai falar: eu vou voltar para a casa do meu pai. E a casa do pai dele é onde? É na igreja, é aqui. E quando ele chegar aqui, ele vai ser acolhido. Ele vai ser acolhido. E ele vai falar: na igreja a qual meu pai me educou, existe a reza do Santo Terço, do Santo Rosário, e que oração poderosa, a ponto do Santo Padre Papa falar que é a segunda maior oração da igreja, porque a primeira é a Santa Missa. E não tem como não ser, o Santo Rosário é colocado como uma preparação para o reino dos céus, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, a qual nos indica uma consagração à Santíssima Virgem, do Tratado da Verdadeira Devoção. Então é uma preparação, e não há preparação melhor para a Santa Missa, para viver a Santa Missa em santidade, do que rezar o terço, do que rezar o rosário. Outra coisa que eu me lembrava e era muito forte no meu coração quando eu vinha para cá, porque eu vim rezando o terço, e o terço estava na minha mão, e eu estava no meio da rua. Mas será que eu estava querendo me aparecer? Será que eu estava querendo mostrar para as pessoas que eu rezo, que eu sou cristão? Confesso para vocês que por muito tempo na minha vida eu ficava com esse medo no coração. Só que Nossa Senhora ela foi me ensinando. E por meio da tradição da igreja, o segredo do rosário ele vem nos contar a vida de um rei. E esse rei, ele andava com um rosário na cintura, porque ele sabia dos valores e das graças do rosário, sabia que o rosário era uma preparação para o reino dos céus, sabia que no rosário, o que a palavra é para aqueles que são letrados, o rosário é para aqueles que são iletrados, os ignorantes, mas não ignorantes na forma grossa da palavra, de que não teve uma instrução, infelizmente. Meu amado, mas tanto um como o outro, quando pega para rezar o rosário da Santíssima Virgem, e de forma verdadeira, autêntica, contemplando, meditando, recitando, ele começa a degustar das maravilhas de Deus. Ele começa a compreender os dogmas da igreja. Ele começa a compreender a realidade do céu, do inferno e do purgatório. E aí ele lembra da igreja padecente, que são as almas que estão no purgatório, e ele começa a interceder por elas. Ele começa a ter experiências maravilhosas. E esse rei aprendeu tudo isso. Ele foi catequizado com isso. Então, sabendo disso, ele falou: eu vou colocar o rosário na minha cintura, para que os meus súditos conheçam do rosário e comecem a rezar o rosário. Só que a tradição da igreja conta que esse rei, ele passou por uma experiência a qual ele encontrou-se com Nossa Senhora, com Jesus, e era o fim para ele. Ou seja, aquele rei estava subindo, acabou para ele aqui na terra. Só que o que aconteceu? Num lado da balança foi colocado todo o peso dos pecados dele, pecados veniais, pecados mortais, faltas,
Sabe aquele dia que você veio para a Santa Missa e você veio distraído, e você veio e o sacerdote aqui ministrando a palavra de Deus, e depois Jesus totalmente colocado diante de nós, e você de qualquer forma olhando para os ares, e você sem postura, e você sem piedade, tudo isso foi colocado naquela balança. Sabe aquela vez que você não amou o seu irmão? Sabe aquela vez que você desrespeitou o seu pai e a sua mãe? Sabe, irmão, aquela vez que você estava no trânsito e você xingou aquele outro irmão que passou e te deu aquela fechada, que bateu no seu carro? Sabe quando você estava vindo para a Santa Missa, só que você já saiu de casa atrasado, porque você não teve a piedade de se preparar antes, então você já saiu de casa atrasado? Então nisso, você chegou até um irmão, o irmão queria um conselho, um auxílio seu, mas você simplesmente passou direto, não, agora eu não posso, chegou na Santa Missa atrasado? Pois bem, tudo isso foi colocado naquela balança, e pesou como negativo para ele. Mas aí, veio a Santíssima Virgem com São Miguel Arcanjo, e colocou todos os rosários que aquelas pessoas tinham rezado, por conta do testemunho daquele rei. E não teve outro. A balança despencou para o lado em santidade. E aquele rei, ele teve uma oportunidade, segundo a tradição da igreja, de voltar. E você não sabe como aquele homem foi zeloso. E não só pedir para que outros rezassem, mas para que ele rezasse também o rosário da Santíssima Virgem. E a santidade que nós nos esquecemos é justamente essa. É das coisas que a igreja sempre pregou. A igreja sempre pregou o jejum. A igreja sempre pregou a penitência, a mortificação, o jejum eucarístico. A igreja sempre pregou a vigília. E como é maravilhoso quando na virada do ano, posso testemunhar, eu e minha esposa chamamos alguns amigos e falamos, vamos viver uma vigília. Porque muitas pessoas vão para Canção Nova, muitas pessoas vão para Aparecida, e vão para a casa de fulano, e vão para a casa de ciclano, e vão viver isso, e vão viver aquilo, mas nós que não iríamos para lugar nenhum, nós falamos, vamos viver aqui a nossa vigília. E como foi maravilhoso, como o Senhor falou conosco, falou para a nossa vida, e nós intercedemos por almas. A santidade de um tempo esquecido é quando nós jovens, posso dizer nós jovens, porque na minha época de juventude foi assim. Hoje eu estou com 30 anos, eu me converti com mais ou menos 19 anos, mas eu tinha irmãos de 14 anos, eu tinha irmãos de 15, de 17 anos, e nós rodávamos esse Capão Redondo, rezando nas casas. Aonde você vê isso no dia de hoje? Cadê aquela juventude fervorosa? Cadê aquelas senhoras, homens e mulheres de Deus que vêm para a igreja e faz a diferença? Não vem só para esquentar um banco, não vem só para escutar. Pelo contrário, ele vem se encontrar com Deus e fala, Senhor, agora eu vou te levar. Senhor, agora eu vou meditar esse rosário na minha casa. Senhor, agora eu vou pegar essa pregação. Sabe o que eu vou fazer com ela? Eu vou me deliciar dessa pregação. E como que eu vou me deliciar? Eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou pegar essa leitura que foi lida, eu vou colocar ela na minha vida, e eu vou trabalhar ela para outras almas, Senhor. E é por isso que eu disse no início da pregação que você não pode fazer sozinho. Sabe por quê? Porque não houve maior homem em santidade aqui na terra. Não houve maior homem em santidade aqui na terra do que São José. Ou seja, primeiro a Cristo, primeiro a Deus, depois o amor à Santíssima Virgem, mas depois dela não tem outro, é São José. E ele vai te ensinar a viver. Ele vai ensinar você a fazer, sabe o quê? O que eu estou fazendo na minha casa. Vamos tirar esse dia e vamos fazer um dia sem televisão. É uma experiência de oração, porque o catecismo da Igreja Católica ele ensina, nós não oramos de qualquer jeito, mas nós tiramos um momento para a oração. E a palavra de Deus ela coloca isso se você quer viver a santidade. É uma vida nova. Muitas vezes a idolatria da sua vida está na televisão, está no videogame,
está num jogo de futebol, está numa novela, está num seriado. E por aí vai, está em você mesmo. Está na leitura de tantos e tantos livros, quando a palavra de Deus fica de lado. Você tem tempo para fazer tantas coisas, mas para o Senhor acaba não tendo tempo. Quando na verdade o tempo principal é para o Senhor, as outras coisas é que sobram. Não vamos inverter os valores, as outras coisas é que sobram. Só que a televisão, ela tem sido, hoje em dia, um grande anticristo. Mas eu não posso mais assistir. Calma, irmão. Prudência em tudo. Prudência, modéstia, temperança em tudo. E nós só não temos porque nós esquecemos disso. Nós esquecemos das virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Nós esquecemos dos mandamentos da lei de Deus. Nós nos esquecemos dos 5 mandamentos da igreja. Nós acabamos nos esquecendo de tudo. Por quê? A televisão, ela tem nos catequizado, né? E aí ela vai colocando na gente uma mornidão. Não só a televisão. Hoje em dia, a internet. Hoje em dia, o WhatsApp, o Facebook. E toda essa tecnologia, ela vem tirando o nosso tempo do Senhor. E aí você fica lá. Eu vou evangelizar pelo WhatsApp. E só no WhatsApp, só no WhatsApp, só no WhatsApp, só no WhatsApp. E o seu momento de oração? E é só postagem no Facebook, só postagem. E o seu momento de oração? Eu lembro que uma vez o irmão falou assim: eu me coloquei em oração diante de Deus, e o Senhor mostrou para mim que eu estava idolatrando as coisas dele. Mas como assim? Vou explicar. Eu gosto muito de leitura. Eu leio muito sobre a vida dos santos. Só que a leitura da vida dos santos não pode estar acima do meu Senhor. Eu amo muito meu filho, eu quero muito minha filha. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu a amo muito, mas eu não posso colocar a minha